Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Você Pode Mais Podcast, a sua dose semanal de conhecimento, informação e diversão. Nós estamos aqui, como o nome do programa é Você Pode Mais com Vinícius Carvalho, eu vou diretamente passar a palavra para o meu querido amigo Vinícius Carvalho. Mas para a gente não perder tempo, nós temos convidada hoje uma pessoa muito especial, né? Inclusive ela tem o mesmo nome da minha digníssima esposa. Nós estamos com duas Elianas aqui nessa mesa. Duas Elianas, duas doutoras, né? Uma na área de direito, outra na área da saúde. Uhum. Então, como você pode mais, vamos deixar elas falarem, orientarem, elas puxarem essa questão, né? E mostrar para as pessoas que informação e conhecimento transforma vida de pessoas. Toca o barco, Júlio. Com toda certeza. Como de praxe, a gente vai passar primeiro para nossa querida co-host Eliana Scarpini, também doutora, porém advogada, que hoje a gente não vai puxar Hoje vai muito... ser só Eli. Só Eli. Hoje ela não é doutora Eliana Scarpini. Só Eli. Então, boa noite a todos. E olha, gente, eu tenho certeza que hoje vai ser um programa muito rico em conhecimento. E assim, é um tema muito importante para cada um de nós. E a gente já fez algumas perguntas e tudo mais, mas a gente vai deixar para o ar, né? Que é melhor. Então, assim, também, sem mais delongas, é um prazer estar com todos vocês. E fiquem aí, que eu tenho certeza que você vai começar esse programa de um jeito e vai terminar de outro, muito mais rico em conhecimento. A gente perguntou o sobrenome, aí a doutora falou, meu nome é Eliana Tolardo. Aí eu, que sou de Taubaté, falei Eliana Tolardo. Aí vocês falam? E eu, como carioca, Eliana Tolardo. Isso, Eliana Tolardo. Mas todos estão certos. A doutora Eliana, que é psicóloga, especialista em psicossomática, correto, doutora? Correto. Por gentileza, se apresente, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre, aproveitando que nós estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, por gentileza, Perfeito. O microfone é todo seu. Obrigada, Júnior, obrigada a vocês. Nossa, eu tô bem feliz de estar aqui, né? Não importa o sotaque, o importante é a gente falar a mesma língua, né? É verdade. Então, a gente está aqui por esse propósito. Bom, eu sou psicóloga clínica há 23 anos, eu sempre fui psicóloga, então eu me formo ali em 2000 e eu tenho uma história até interessante com a minha formação, que a minha mãe dizia assim, você vai ser psicóloga do futuro, né? Porque os anos 2000 tinha essa coisa, né? Sim, o futuro, sim. Ou o mundo vai acabar, enfim. E minha mãe dizia, você vai ser psicóloga do futuro. E eu passava isso para as minhas colegas, né? Bom, e aí eu me formo em 2000 e mais ou menos ali, maio, junho, eu abro o consultório. E vou ser psicóloga clínica, sempre fui psicóloga clínica. E, no entanto, hoje eu sou psicóloga do futuro, porque o futuro chegou, né? Uhum. É e verdade. hoje a psicologia tá aí, nesse Sim. boom todo. E nesses anos eu fui fazendo algumas especializações, né? Dentre elas, a psicossomática, a psicanalítica. Fiz também terapia de casal, fiz psicodiagnóstico infantil, enfim, eu fui fazendo algumas. E por que eu fui fazendo algumas? Não porque eu não foquei numa área, foi porque foi me puxando mesmo, né? Conforme a necessidade dos casos, eu fui me especializando nisso. Hoje, inclusive, o que me puxa muito, que eu ainda não fui fazer, é a psicologia do esporte. Vem me puxando aí, vem flertando comigo. Então, eu fui fazendo as especializações conforme os casos que iam me apresentando. Uhum. Num determinado momento, eu pensei em fazer mestrado, vou para fora, né, com essa ideia, mas ali eu mudo porque eu falo, bom, eu não vou seguir a área acadêmica. E aí volto para o Brasil e aí começa uma outra questão que é trabalhar com expatriados ou intercambistas ou brasileiros que estavam no exterior. Ainda não temos uma especialização, né, na intercultura, mas aí hoje eu atendo quase que a minha agenda 101% de pacientes que estão fora, brasileiros que estão fora.
Inclusive, doutor, imagino que sejam pessoas que precisam muito desse apoio psicológico no momento em que a pessoa está fora do país, está longe da família, né? Então deve ser um trabalho muito interessante. É bem interessante. Quando eu comecei ali, 2011, 2012, as questões eram umas, né? Depois da pandemia, se tornaram outras. Então, realmente, o trabalho foi acontecendo. Então, hoje eu atendo na área de psicossomática, só para contextualizar, a psicossomática é por que nós adoecemos. Qual é a contribuição do emocional para uma saúde física, né? Uma doença se instalar, alguma coisa no sentido físico. O somático vem daquilo que vai acumulando. Vários fatores diferentes vão se acumulando, somando. É mais no sentido do soma de corpo, né? Então, é psicossoma. Ah, tá. Né? Mais nesse sentido. Então, qual é a contribuição do afeto, da emoção, do psicológico para que uma doença se desenvolva? Não tem só o aspecto físico, né? Que a bem da verdade, me corrija, Sim. Eliana, por favor, a psicologia, como também a psiquiatria, que cuida da alma, da mente, né? Nesse sentido, nosso sentido espiritual, colocando, a mente é a alma. Eu digo assim, o indivíduo, ele é corpo, mente e espírito. Esse é o indivíduo. Sim. Então, você não cuida só do corpo, você não cuida só do espírito e você também não cuida só da alma, né? Do emocional. Sim. Você é um conjunto ali. É que, claro, que na história da medicina, lá atrás, quando a gente vai, né, ver, conferir os estudos, a medicina era uma só, o indivíduo era um todo mesmo. Depois que foi, né, você vai para o endócrino, você vai não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas você vê que vai voltando, né? Você vai depois juntando tudo. Então, você tem essa contribuição, né, da mente para o corpo, do corpo para a mente. Então, a psicossomática, ela vai nos ajudar nisso, entender o que de emocional tem ali. Falando da mente, Sim. A gente estava comentando um pouquinho antes de começar, que a ideia aqui é que o papo seja o mais leve possível, até porque é um assunto triste, é um assunto pesado de se tratar, mas justamente por ele ter esse peso todo, o ideal seja, a proposta, inclusive, do Você Pode Mais, é sempre que a gente leve o mais leve possível o assunto, porque, além de ficar bacana para quem está assistindo, etc., mas também porque, justamente, a gente está tratando de saúde mental, a gente está falando a respeito de depressão, a respeito de ansiedade e tantos outros fatores, que a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito da saúde mental. Estamos falando de mente? Perfeito. Vamos falar... Sempre que a gente fala de saúde, a gente imagina como uma coisa positiva, o que é saúde mental? Desculpa, Júnior. O que é a saúde mental e por que ela é importante? Perfeito, Júnior, você falou, é isso aí. Vamos falar de saúde mental. Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de gente, né? A gente fala de gente, a gente fala como que aquela gente, né? Como que aquela pessoa corresponde e responde ao mundo. E assim, quando a gente está num local onde tem pessoas, um bar, uma igreja, uma festa, um velório, qualquer outra, você está se relacionando. Então, como é que você se posiciona frente àquela situação, aquele acontecimento? Isso é saúde mental. Saúde mental é como a gente responde e corresponde ao estímulo externo, né? Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua personalidade. Então, como é a sua saúde mental? Como é a sua? Como que é a sua? Então, é a personalidade, é o indivíduo, é a característica. Isso é a saúde mental. É o ser no mental. Eu fico fazendo uma análise. Eu também tenho sessões com psicólogo, isso é muito importante. Que legal. Né? Até mandar um abraço para o Leandro, que é um baita profissional. E a questão de você saber lidar com as questões que estão à sua volta é muito importante. Porque reação todo mundo tem, nós somos seres humanos, né? Mas como canalizar essas reações com a saúde mental equilibrada que você consegue eliminar os excessos e, por sua vez, se fazer ser entendido, né? Sem
atingir outras pessoas. Isso. Esse equilíbrio. Por isso que é importante a gente ter esse contato. As sessões que eu tenho tido têm me enriquecido bastante, né, nesse sentido de exatamente o equilíbrio dessas reações e das ações. Porque é o autoconhecimento, né? Uma vez que você se conhece, você consegue interagir e você consegue responder e corresponder ao outro. Então, por exemplo, se eu tô com o Júnior, e eu cheguei numa festa e de cara eu gostei do Júnior. Claro que se eu não prestar atenção em mim, eu posso me atirar em cima dele. Concorda? Sim. E aí eu não vou saber. Eu posso beber, eu posso, sei lá, eu posso ser invasiva. Mas se eu me conhecer, eu falo, calma, Eliana, né? Você tá... Não, presta atenção em você. Então, quanto mais você se conhece, você vai tendo saúde mental. Você vai vendo o que te atinge, como é que você se posiciona. Agora, do contrário, então como que a gente identifica doença mental? Quando realmente está muito fora, né, de um sistema, de uma cultura, de um movimento ali, né? Então, a doença mental, ela é o oposto daquilo que é o saudável. Então, esses seriam os sinais, né? Vamos dizer assim, os sinais de um problema ou doença mental. Isso. Né? Isso. Que a saúde mental está comprometida. Isso. São esses sintomas que a pessoa vai tendo. Comportamento desviante. Quando você percebe que tem um comportamento desviante... Né? Aí você tem que perceber que tem algo que não tá legal. Então, por exemplo, assim, há muitos anos atrás, quando a gente ia nos hospitais psiquiátricos, o que acontecia? As mulheres estavam altamente maquiadas, os brincos enormes, roupas coloridas, né? Aquele excesso. Isso dentro de um hospital. Uma pessoa internada. Uma pessoa internada, né? Porque aquilo faz parte da fantasia, tem uma série de coisas acontecendo ali. Aqui fora, a gente não faz esse mesmo movimento quando a gente vem ver uma pessoa exagerada. Se ela tem alguma coisa ali, né? Tá esquisito. Tem ou para mais ou para menos. Então, você vê, o comportamento tá desviante, tem alguma coisa. Desviante na postura, na palavra, no pensamento. Eu tô conversando com você, eu falo coisas que não tem a ver. Fora do padrão de razoabilidade. Exato, é isso aí. Ele fala tão bonito, né? Falou bonito agora. Fora do padrão de razoabilidade. Fala comigo, João, fala comigo. Não, eu tô até sem fala. Você vê que eu falo a beça no programa, mas hoje... A gente tá tô sem humilhado aqui, né? Tô sem fala, porque assim... É rico demais. É muito legal. Né? Foi como eu falei desde o início. E assim, eu tô vendo a Eliana falando, eu tô aqui engolindo cada palavra que ela tá falando, porque, por exemplo, me veio na cabeça assim, às vezes, como que a pessoa... Porque assim, eu já lidei com pessoas assim, a pessoa não sabe que ela está doente. É muito complicado isso. Porque assim, você olha essa atitude desviante, que eu achei isso maravilhoso, eu vou até adotar, né? Atitude e falas desviantes. Mas, às vezes, aquela pessoa que faz, ela não acha. Então, ela vai atropelando o outro, sem freio, e continua. Aí, como é que faz? Então, é legal você falar disso, porque aí... Deve ter um nome para isso. E são dois lados, né? Porque assim, veja, a pessoa, ela não sabe, então por aí você vê que ela também não se conhece, né? Tem muitas coisas acontecendo, né? Sim. O inconsciente atuando, tem muitas coisas acontecendo, mas ela não se conhece, né? E o outro também não tem a propriedade de falar, porque também não faz sentido para ela. Então, você vê que complicado? Agora, se você, que é o outro, que está vendo o comportamento desviante e você se conhece, você faz uma autoanálise e você também dá uma segurada. Doutora Eliana, tem uma questão que eu quero me aprofundar, mas não hoje, porque o tema não é esse, que fala sobre essa tal de esquizofrenia.
né? Tá falando dessa situação, né? Então veio à minha mente esse fato que muitas vezes a pessoa é esquizofrênica, não sabe que é esquizofrênica, e todos que estão à sua volta sofrem, né, por conta desses comportamentos que essa pessoa tem por ter um problema, vamos dizer assim, uma doença mental. Né? Basicamente é isso, né? Só para matar um pouquinho do teu sabor aí desses... ele perde o contato com a realidade. Uhum. Então, ele não tem mais a consciência. A realidade dele é a fantasia. Caramba. Entendeu? A psicopatia, a sociopatia, a transtorno de bipolaridade, tudo isso se enquadra como doenças mentais? Isso, tudo isso é doença mental. Tudo isso. Agora, desculpa, pode continuar. Não, aí tem a classificação da neurose e da psicose, né? Só para a gente entender e não ser tão técnico, a psicose é quando perde o contato com a realidade. E aí vai entrar delírios, né? Vai entrar toda essa confusão mental, porque a pessoa acredita que aquilo é real. Sim. Entendeu? Então, quando você fala ela não sabe mesmo, porque aquela fantasia, aquele mundo aqui é o real dela. Correto. Entendeu? Então, é o delírio, né? Se eu falar, eu tô vendo ali um bicho, você vai dizer, não tem bicho. Tem, certeza que tem. Eu tô alucinando. Sim. E aí, não é o mundo dela, né? Sim. Então, a psicose, você perde o contato com a realidade real mesmo, assim, né? Você pode dar o exemplo de uma pessoa, como o Vinícius trouxe, sobre esquizofrenia. Você falou que a pessoa vive fora da realidade. Perde o contato. Pode dar um exemplo, por exemplo? Qual o exemplo? Esse mesmo, né? Por exemplo, nós temos vários tipos de classificações de esquizofrenia. Então, por exemplo, assim, ele vai ter a psicose, que é a perda da realidade, e aí ele vai montar aqui, né? Ele tem um esquema aqui. Então, vamos pensar assim, já viu aquelas pessoas que assim, eu sou Joana Dark? Sim. Ela perdeu o contato com a realidade, ela tem certeza que ela é Joana Dark. E pior quando bota a família toda para poder serem os seus soldados, Isso, né? aí! É mais ou menos isso, É né? mais ou menos isso. Caramba, eu falei aqui brincando. Mas quem é mais louco? Quem faz ou quem vai? Porque ela inclui todo mundo, ainda mais se ela tiver um poder, vamos dizer assim, sobre aquela pessoa de influência, né? E muitas vezes a família tem medo porque alguns até são agressivos verbalmente. Então é melhor ceder a fantasia, né? Do que contrariar e levar na cabeça. Então, você tá vendo como é complexo? Caramba, é não é verdade. só assim o sintoma. Sim. Não, peraí, vamos entender que condição sociocultural essa pessoa tem, né? Ela tem conhecimento, Que ela poder de lê. influência essa pessoa tem. Perfeito. Ouvi dizer, eu não sei se isso é verdade, se é apurado, já ouvi dizer que aquele ditador alemão, que não é bom a gente falar que senão vai cair a live aqui, Isso aí. da Segunda Guerra, tinha esquizofrenia, se eu não me engano, né? E é uma pessoa extremamente influente, uma oratória, um poder de convencimento que convenceu um país inteiro, uma nação inteira dos ideais dele, né? E movimentou uma guerra no mundo inteiro, a partir do poder de convencimento que ele tinha. Exatamente. Né? Ou, pegando esse exemplo aí, basta você se aproximar de um morador de rua. Muitos são muito inteligentes. E o que eles dizem? Eles estão vindo. Eles estão vindo, ó, eles vão me pegar, porque... Já entrou na psicose. Pronto, já entrou na psicose. Porque a matemática da física, do pito, nananã, você fala, não, como que ele sabe isso? Porque o iPhone, aí ele fala da... Você fala, uau, ele já entrou. Sim. Claro, fazendo ressalvas que o indivíduo é corpo, mente e espírito. Tem outras coisas também acontecendo, né? Tem outras coisas. Então, é isso, ele perde o contato e ele acredita naquilo. Então, é aquilo. O mundo dele é aquilo. E, doutora, por exemplo, é o que eu tenho falado para as minhas amigas e pessoas que às vezes eu tenho contato e entro nesse assunto um pouco. Eu falo para elas, vocês precisam entender que quando você fala assim, olha, eu preciso de um psicólogo, não demoniza isso, essa palavra. Por quê? Porque antigamente as pessoas achavam assim, eu preciso de um psicólogo, eu não tô bem. Eu preciso de um psicólogo, eu tô fora... É louco. Louco, isso. Sim. Intitulado como louco. Isso, e aí eu falo para elas, olha só, você não vai, como mulher, você não vai no ginecologista?
Você não vai no oftalmo, né? Ou seja, você trata esse corpo. E quem trata os seus pensamentos? E quem trata as suas emoções, Perfeito. né? A gente tem uma fé. A gente tem um Deus, que a gente crê nele, ele é ó concurso, vamos dizer assim. Mas a gente tem profissionais que ele criou para poder tratar esses sentimentos que às vezes nos assaltam, vamos dizer assim. Porque eu já me senti assaltadas, né? Por alguns momentos da minha vida e ver que, peraí, não, eu não tô bem, eu tô muito chorosa, eu tô assim muito sensível por algum motivo. Ele me permita só fazer Sim. aqui uma interrupção, até dentro dessa sua colocação, eu fico vendo a questão de empatia e apatia, né? Tem situações na vida que as pessoas têm uma profunda empatia pela situação da outra, né? Mas com diz respeito à questão de saúde mental, como você está colocando, não é empatia que a sociedade demonstra, é uma completa apatia, uma falta de sensibilidade, uma falta de sentimento, né, de compaixão. Você, não, cara, tu tá louca, né? Frescura. É frescura, entendeu? Deve ser a fase, algum problema, bateu com a cabeça, né? Essa é a realidade, né, dessa questão. Aí eu pego um pouco na história, né? Isso tudo é história, porque culturalmente falando, hoje melhorou, mas eu ainda uso a frase no presente afirmativo. Nós, culturalmente falando, nós não vamos ao psicólogo. Quantas pessoas vocês conhecem? Alguém da sua família vai? Da sua? Da minha? Deixa eu ver da minha. Eu rejeitei por muitos anos, por ignorância minha. Cultural. Exatamente. Cultural, né? cultural. Porque lá atrás, o que acontecia? Só ia ao psicólogo quem de fato tinha dinheiro, porque era caro, não que seja barato, não é isso, mas o acesso era muito difícil. Perfeito. Porque eu ia tratar das minhas questões, eu ia ter alguém para conversar, para fazer uma análise. Então, quem tinha que pôr o pão na mesa não ia sentar e fazer análise. Sim. Então, tem essa questão. Tem uma outra questão que, assim, ali no tempo da ditadura, né, vocês podem até complementar melhor, não podia ter ninguém na rua. Eu não posso complementar. É verdade. 26 anos. Ai, é verdade. Eu também não, eu li muito sobre isso. Ouvi falar que aconteceu. Olha as pessoas fora da realidade. Boa. Então, exemplo a ditadura, né? Mas tem outros períodos. Mas na ditadura, por exemplo, Júnior, não podia ter ninguém na rua, que você já ia preso. Eu tenho um caso muito interessante que eu ouvi na minha época de faculdade, que assim, então tinha o sítio do Pica-Pau Amarelo. Da minha cidade de Taubaté. Isso, né? Tinha o programa. Tinha um ator que fazia o Rabicó. Perfeito? Só que não tinha essa coisa da aviação, né? Rio-São Paulo, a ponte aérea e tal. Você tinha que pegar o ônibus mesmo ou tal. E ele fez uma gravação, o ator fez uma gravação em São Paulo e ia pegar o ônibus para ir para o Rio fazer outra gravação. Ele perdeu o ônibus, dormiu na rodoviária, né? Dormiu ali e tal. Chegaram os policiais. Quem é você? O que ele disse? Sou ator. Sou o Rabicó. Ai, meu Deus! O que aconteceu com ele? Ele foi preso. Foi preso. Quem vai acreditar? Não, mas eu sou o ator que faz o Rabicó. Eu sou. Quem vai acreditar? Mas por que eu tô contando isso? Porque todo mundo entrava nisso. Pra onde você ia? Pra um hospital, pra um manicômio, E quem estava lá? O psicólogo e o psiquiatra. Ora, psicólogo é pra louco. Sim. Então, isso ficou estigmatizado durante muito tempo. Porque aí não tem mais essa ideia da análise, de sentar, conversar com alguém, porque isso era... Entende? Então, como que a coisa vai, né, se formando? Graças a Deus isso mudou, né? Aqui em São Paulo a gente tem o Rio Tietê, então eu brinco que a psicologia chegou do outro lado do rio. Nossa, Isso é maravilhoso, né? Graças a Deus.
E então, hoje as pessoas têm acesso, né, à psicologia. E o que é isso, né? É poder se analisar, conhecer, saber como é que funciona a sua saúde mental, quem é você dentro da sua constituição familiar, como é que você se posiciona no mundo, a sua sexualidade, a sua religião, a sua fé, enfim, aí vai embora, né? Então, é isso que a gente tá falando, né? Quando você vai se inteirando de você vai se conhecendo, pronto. E com quem você vai fazer isso? Com alguém que é neutro, que não conhece de você, que vai te ajudar a analisar. Tem um filme bem interessante brasileiro que chama Divã, com a Lília Cabral. Você já assistiu? Não assisti. Eu lembro quando lançou. É muito legal, gente. Assistam. É muito legal. Muito divertido, né? Então, o filme mostra isso, né? Ela senta lá, né? Dando um spoilerzinho. Ela senta lá e ela fala, não, porque é isso. E só mostra os pés do terapeuta. Ela fala, ai, que bom que você me falou isso. Tô indo embora. E ele não fala nada, né? Mas é aqui, né? É você poder... e eu brinco muito, que quando você sai com um amigo, você fala, preciso conversar com você sobre meu trabalho. Desabafar. Aí você desabafar. Tchu. Aí terminou, fala, mas eu vou fazer isso. Vou fazer isso aí. Pensando bem, cara, peraí. Não, tem razão, vou fazer isso aí. Aí eu vou, e o amigo fez. Falou nada, boa né? Sorte. Só ouvir. Você percebe? Sim. É isso. Porque quando a gente fala, a gente ouve. Sabe o que é muito doido e muito bonito da psicologia, de quem faz terapia? É porque todo mundo pode fazer um exercício que quando alguém me pede para falar da Eliana, eu sei muito bem falar quem é a Eliana, o comportamento dela, a personalidade dela, do Vinícius, da Eliana, do Gabriel, e aí a pessoa volta para a entrevista de emprego, me fale sobre você, quem é você? E você fica assim, verdade. Quem sou eu? Né? Todo mundo já passou por isso, todo mundo já se pegou nesse momento tentando. Se alguém me perguntar quem sou eu, o que eu vou falar? Não me conheço. Muito doido que você conhece e sabe tudo sobre a pessoa que está próxima a você, até de quem não está tão próximo. Você teve um contato ali, você já sabe um pouco falar da pessoa, mas de você dá aquela travada. Assim, e aí, é o autoconhecimento. Júnior, sabe o que você me remete? De verdade, aquela passagem na Bíblia que está em Tiago, que Deus fala assim, você tem que saber domar a sua língua. Falei, gente, você doma um carro, você doma um cavalo, né? É uma coisa selvagem. Entende? Você doma ali. E às vezes você não se doma. Sabe? Então, quando você trouxe agora essa fala, na hora veio isso pra mim. E é isso. E quando a doutora também falou assim, você tá lidando com uma pessoa, e a pessoa tá falando, e se você se conhece... Porque às vezes eu já tive situações de falar, quando eu saio, eu falo assim, eu podia ter falado isso, eu podia ter falado aquilo, como que eu deixei isso passar? E tal, né? Pelo meu jeito explosivo de ser, pelo meu jeito... Aliás, a minha filha fala que eu não tenho jeito explosivo, ela fala que eu sou expansiva. E tem horas que eu já ouvi tanto as pessoas falando assim, que eu sou explosiva, que às vezes eu acabo repetindo. Então, assim, não é questão de ser explosiva ou não. Uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo, eu não sou uma pessoa tímida. Então, por eu já não ter timidez, eu não tenho problema de falar. E ainda falo com a mão. Então, o outro que me vê, fala, pronto, ela tá batendo em alguém. E ainda fala alto. Né? Então, quem a pessoa me vê, fala, opa, com aquela ali não foi me meter não, que ela vai bater em mim. Mas é todo um conjunto, mas é por conta disso, da minha criação, né, da onde eu vim, do meu... O DNA desse... Entende? É por aí. Mas, por exemplo, aí assim, quando hoje, né, que o Vinícius também mandou um beijo pro terapeuta dele, eu vou mandar pra mim aqui, a Carol. Um beijo, Carol. Isso aí. E assim, hoje eu tô me conhecendo, sabe? De fato, não me conheço totalmente, parece que cada dia eu me sinto uma cebola, sabe, doutora? Vai tirando. Vai tirando umas camadas. E às vezes eu me vejo em situações que eu falo, nossa, eu vou levar isso pra minha terapeuta pra saber, né? Que legal. Como é que tá e tudo mais. E quando você se conhece, é exatamente isso. Você tem coisas que você poderia tomar certas atitudes e você repensa. Entende? Mas desculpa, amor, tem casos que a pessoa ela não pode deixar de expressar suas reações, as suas emoções. Mas você acredita, Vinícius, que, de verdade, eu preciso ter um pouco desse equilíbrio. Sabe por quê? Tem coisas, às vezes, eu falo assim, eu vou embora.
Porque se eu pego no pescoço, eu não solto nunca mais. Entende? Aí, né? Aí vem Como vem advogada, Jesus, aí vem Jesus e fala assim, calma, minha primária. filha, respira fundo. Mas esse é um sentimento natural dos seres humanos. É, Tem gente que provoca, legal. Então, mas aí esse você tem equilíbrio que a gente busca com o profissional, né? E essa provocação, se você se conhece, Uhum, você fica pleno, sim. né? Só pegando um gancho do que você falou, dessa coisa quem sou eu sempre falo para os meus pacientes que assim, é bonito mesmo, é lindo, né? Como você falou, porque assim como a gente tem a nossa digital, que nenhuma é igual à outra, nenhuma em nenhum lugar do mundo, nós também somos únicos. Então a gente tem que se representar. Uhum. A gente tem que se representar. Esse quem sou eu é porque se vem um extraterrestre aqui e pergunta quem é o Vinícius? Mas qual Vinícius você tá falando? Aquele assim, assim, assim. Esse aí eu não conheço, não. O Vinícius Raposo Carvalho, que nasceu no Morro, o Vinícius, marido da Eliana, o Vinícius, deputado. Aí, Quem é esse cara? Podcaster. É o podcaster? você tá vendo? Quem é o cara? Quem é o cara? Sim. Então, você precisa se representar. Uhum. E o outro tem todo o direito de não te aceitar. Eu não gosto de você. Sim. Tudo bem, você tem todo o direito, né? De É não raro, gostar. mas acontece sempre. Não é? É raro, mas acontece sempre, É, foi a pessoa, ótimo. não sei não. Uhum. E aí, e também essa coisa de não gostar, né? Ai, não, o santo não, Não bateu. bateu. Não é Aham. verdade? É uma frase, o santo não bateu. Vai lá, investiga. A pessoa aparece com quem? Com a pessoa. Consigo mesmo. Ou seu pai, sua mãe, seu irmão, suas... Mexeu. Olha. Mexeu. Ah, não sei, Uhum. Vinícius tem uma coisa. Vai lá, Eliana, mexeu. Uhum. Quem que ele parece, Eliana? Uhum. Porque mexe. Então, se você se conhece, você já faz essa autoanálise e você vai... Ou assim, né? Eu falo muito esse exemplo da rejeição, porque as pessoas falam muito, né? Não sei lidar com a rejeição. Ninguém sabe, gente. Desculpa. Ninguém sabe lidar com a rejeição. Só que a gente tem que entender o grau disso daí, né? Então, se é uma pessoa expansiva, que quer, né, ter o centro das atenções, aí ela chega aqui e a pessoa tá trabalhando, né? Ninguém dá atenção, acabou. Ela vai murchar. Se ela se conhece, ela fala assim, eu sei porque eu tô murcha. Eu sei. Viu, Gabriel? Uhum. O Gabriel é a voz do Além. Ele não aparece, só a Não. voz. Mas em questão de expansividade aqui, a Eliana e o Gabriel é uma competição boa. É, né? É, Então, uma briga aí boa. você não tem problema com rejeição, Imagina. né? Que bom. Não, e é engraçado Mas que eles assim... se completam. Ela fala assim, Gabriel, deixa eu te contar uma coisa. Aí os dois se Isso! juntam. Não, e é engraçado que você tá falando uma coisa e assim, eu demorei a assumir isso. Porque pra mim, na minha cabeça, era feio. Você não pode ser assim. Uhum. Entende? Expansiva. E você não pode. Então, isso pra mim era um defeito. Sabe? Hoje, que eu tipo assim, eu nasci assim, É a eu sua nasci principal- assim. Foi É a a sua principal liberdade que Cristo te característica. libertou. Então, mas você tá entendendo? Por exemplo, você escuta o tempo inteiro. Ó, o teu jeito é errado. Você não pode ser assim. E isso, desculpa, mas eu vejo, Eliana, doutora Eliana, a criação, Pronto. né? É. A criação. Aquilo que nós, pais, passarmos para os nossos filhos, vai ficar no intelecto, não sei se o termo é esse, pelo resto da vida dele. E pode ser para o bem ou para o mal dentro dessas questões da saúde mental dessa criança. Perfeito. A formação dessa criança. Assim, a pessoa que trabalha em determinado lugar por tanto tempo, ouvindo que A não é A é B, ouvindo que B, não é bem assim, essa pessoa não vai ter condição por si só, né, de superar isso. Vai sempre ficar repetindo aquilo que sempre ouviu na vida dela. Por isso a importância de ter Então, esse... você percebe como o indivíduo, ele é além daquilo que a gente vê? Uhum, Você percebe? sim. E pegando um gancho com isso, eu falo também, né? Nós, quando nós viemos para os nossos pais, nós somos uma folha em branco.
Sim. Então, o pai faz um risco, a mãe faz outro, a avó faz outro, a E o avô escola paga. outro, a sociedade outro, o clube outro, a igreja outro e vai indo, vai indo. A vida vem dar uma amassada, dar uma pisada. Isso. Aí Relacionamento. você cresce e eu digo assim, esse é você. Aí você olha e fala, eu? Esse sou eu? Quem sou eu? Você. Mas e esse risco aqui? Esse aí foi seu pai. Isso aí não tem nada a ver. Mas e esse aqui torto? Esse foi a escola. Tem nada a ver. Não, mas eu não quero esse, então não tenho o que querer. Sabe o que você vai fazer? Transformar esse desenho. Porque já tem uma estrutura. Isso aqui é uma estrutura. Mas se você chegar e falar, eu quero que isso aqui se torne um quarto de bebê, vai se tornar um quarto de bebê. Mas a estrutura é a mesma. Então, estrutura é isso aqui, ó. Agora você vai lá e transforma no que você considera aí, ó. Vai, né, sei lá, fazer o quê? Por mais trabalhoso que seja, a pessoa tem que querer para que haja uma transformação naquilo que ela quer de fato que aconteça. Isso, né? Perfeito, é isso aí. Porque aí, ainda abrindo, né, dentro disso, a estrutura não muda, que é isso que você falou, a criação, Sim. tarará. Mas, graças a Deus, nós temos a dinâmica de personalidade. Dinâmica é aquilo que a gente vai se adaptando, né? Por exemplo, eu aqui estou psicóloga. Mas eu não sou 24 horas, né? Daqui a pouco eu estou mãe, daqui a pouco eu estou esposa, daqui a pouco... Então, essa é a dinâmica, mas a estrutura é a mesma. A estrutura é a mesma, a dinâmica. E só voltando um pouquinho também, desculpa, gente, eu volto porque eu vou acumulando aqui, tá? Você falou de... A gente também não pode segurar, né? A gente também tem que se expressar. Sim. Concordo plenamente. Eu lembro muito de uma passagem de Jesus... Que então ele fica ali desenhando, né, no chão, e desenha, e todo mundo ali, tá, Jesus, porque não sei, e ele desenha, feliz da vida. Por quê? Ali tem dois movimentos, né? Tem um que vocês precisam se ouvir, vocês precisam saber o que vocês estão falando, né? Eu vou entrar depois. Eu também preciso saber o que é isso, eu preciso, né, organizar isso para devolver. Não é que Jesus fala, o que é isso? Peraí, que negócio... Não, ele espera, né, a coisa acontecer. Então, muitas vezes a gente tem que... acho que a maioria das vezes a gente tem que ouvir bem. Ouve. Aí você pega aquele conteúdo ali, só aquele, tá? Não precisa ir lá, não sei aonde. Pega só aquele e coloca a tua opinião. Acabou. Todo mundo saiu feliz, né? E aí você pode expressar e tá tudo certo. Enfim, então o ser humano é esse, né? Ele é complexo, ele é bonito, ele pensa, ele analisa, ele se comporta. Você falou de eu estou psicóloga, não sou 24 horas por dia. E aí eu lembrei de que as pessoas têm o costume, acredito que você deve ouvir isso o tempo todo. Você conhece a pessoa. Você é psicóloga, você já tá me analisando? Verdade. Aí você fala, não, querido, eu não trabalho de graça. Essa foi ótima. Olha, então, isso é a parte triste, eu vou dizer. Não é nem chata, é triste. As pessoas ficam com receio de falar contigo? Ficam. Às vezes você perde, né, esse contato. Sou psicóloga. Ou, ela é psicóloga. Cuidado, hein? Cuidado, que você vai falar perto dela que ela é psicóloga. A pessoa faz assim, ó. Oi. Eu acredito, eu me peguei aqui na mesa, teve uma hora que eu cruzei o braço e aí eu lembrei do pessoal que fala de comportamento... Não receptivo. De linguagem corporal. Isso, linguagem. E aí... Você falou, não vou fazer isso. Nossa, deixa eu descruzar o braço, porque pode ser que eu esteja passando uma mensagem. A gente se pega naturalmente pensando nisso, estando na presença de um psicólogo, por exemplo. E aí, não só, eu penso, por exemplo, do braço cruzado, eu sempre penso, porque sempre ouvi falar disso, e de fato, às vezes, você passa uma mensagem, até mesmo a Eliana, por exemplo, ela é muito expressiva. A gente, às vezes, para assistir o podcast, e ela tá assim, ó. Verdade. É verdade. Não tem nada acontecendo. Ela tá prestando atenção na conversa, mas ela faz umas caras e bocas. E aí... Eu acho que eles vão fazer um meme pro final do ano. Eu acho. Os melhores cortes da Eliana. E aí a gente passa uma mensagem, querendo ou não, com
com a expressão corporal e tal, mas eu imagino que isso deve se elevar a 10ª potência no dia a dia de uma psicóloga que não está o tempo todo analisando uma pessoa. Tem 2 momentos que a gente sofre. Porque daí chega primeiro a psicóloga, e não, né, nós somos humanos, vamos dizer assim, nós somos humanos, mas chega primeiro a psicóloga, daí tem aquela barreira, e eu acho que vale eu dizer aqui, não dá tempo de analisar, gente, sério, Rápido desse jeito. sério, não dá tempo, porque a gente tá tão ali na nossa interação, na nossa individualidade, que a gente quer mais é conhecer o outro, interagir com o outro, é tão gostoso, então não dá tempo, é sério, não dá tempo. Eliana, desculpa, Claro. eu me lembrei aqui de uma coisa, falou que não dá tempo, de fato não dá tempo. Eu fiz minha renovação do meu porte de armas, porque eu tenho arma, sou atirador, né, sou CAC, tudo direitinho. Mas tudo direitinho. Viu cuidado com ele e viu cuidado com ela. É verdade. Né? Cada um na sua área. E desde 2001, né, que eu já tenho essa atividade. Fui fazer a renovação no ano passado e perguntei para a psicóloga, né, quanto tempo vai ser a nossa análise, nosso teste? Ela virou e falou 3 horas. Mas, doutora, é necessário? Falou, sim, é necessário. Desse jeito. Ou seja, para que eu fosse analisado e tivesse a aprovação, eu fiquei 3 horas sentado na frente de uma psicóloga, fazendo todos os testes. Graças a Deus eu fui aprovado. Sabe uma coisa que ilustra muito bem isso, que eu adoro essa frase do Shrek. Esse filme é sensacional. Que o Shrek fala que os ogros são como cebolas, que tem camadas. E é isso, vai tirando. Isso é meu e o caso. ser humano é a mesma coisa. Isso, Todo mundo tem camadas. Os riscos que são feitos são camadas ao longo da vida que a pessoa vai adicionando na vida dela, né? Isso. E as pessoas, elas são complexas. Não dá pra você analisar em 20 minutos de Isso, conversa, não dá. né? Não dá. Você tem que, né? É tão gostoso você conhecer essa digital, esse único, né? Então não dá. E só complementando, a gente também sofre. Do contrário, também é verdadeiro, né? Se você tá, eu brinco muito, que se você tá numa festa infantil, né? Aí você tá lá e vem uma mãe e fala, oi, Eliana, tudo bem? Nananã. E ela Me fala, analisa. Não, aí ela começa a falar, porque a Valentina, o Gabriel, sei lá quem, e você tá aqui, né? Aí você já entrou, você fala, caramba, isso tá parecendo tal coisa. Mas você não pode falar, né? Você tá numa festa, Sim. não tem nada a ver, você fala, escuta, isso aí é CDF não sei o quê, hein? Você não pode falar, né? Então, isso também dá uma sofrida em nós, porque é conteúdo do outro Sim. que você tem que levar pra casa, né? Sério? O que você faz com esse conteúdo? Entendo. Nada. Nada. Então, a gente sofre nesse sentido também, por às vezes você ter essa informação natural, é natural, tá, Sim, gente? é seu conhecimento. Família. Às vezes a família fala e você fala, cara, eu sei o que é isso aí. Por mais que você fala, procura um profissional, mas você já tem conteúdo do outro. Então, naturalmente, não é que a gente tá fazendo análise, mas naturalmente tem esse sofrimento também ali, né? Então, são 2 momentos que a gente... Fala. Primeiras Não, damas. é porque tem uma pergunta que eu ia fazer para ela. Então pode fazer, amor. É assim, ó, a Rose de Santa Catarina. Ela perguntou o seguinte, embora eu acho que já na nossa conversa já houve essa resposta, assim, ó. Como saber se a saúde mental da pessoa está boa ou não? Seria só com o médico e qual procurar? Perfeito. Olha, é como a gente disse, né? Quando o comportamento, fala, postura, tá ficando desviante, a gente tem que pensar que alguma coisa tá acontecendo. E não tem jeito, a gente sempre vai procurar o médico. A gente sempre vai ver o corpo primeiro, né? Então, eu poderia dizer para ela, procura um psicólogo, mas demora um pouco para a gente processar essa procura pelo psicólogo. Então, o primeiro momento é ir ao médico, né? Ao clínico geral. Como ela não sabe o que está acontecendo, vai ao clínico geral. Expressa, né, o sintoma. O clínico geral, ele vai fazer uma avaliação e ele pode fazer uma indicação para o profissional. Né? O encaminhamento para o psiquiatra, para o neuro, sei lá, né? Depende da área aí. E para um psicólogo.
eu poderia dizer, procure um psicólogo, mas é isso que eu tô dizendo. Eu acho que a área também é tão nova que difícil, a pessoa não vai pensar no psicólogo, né? Hoje mudou um pouco, ela tá tendo um pouco mais de acesso. Então eu diria, procura um médico, porque as questões corpóreas, elas sempre vêm primeiro, né? Às vezes você tá com dor na pontinha do dedo, pode ser psicológico. Sim. Mas você vai procurar o psicólogo? Você tá com dor no dedo! Então, eu diria, procure o médico, né? Relata bem os sintomas, que aí ele vai fazer o direcionamento. Sim. E tem uma outra pergunta Sim. aqui da Tayla, também de Santa Catarina, perguntou assim. Olha, Santa Catarina tá em peso. Eu tenho pacientes em Santa Catarina. Olha que legal. Ó, como pode... ela botou, como pode a gente saber se a pessoa está com transtorno? De novo, né? É isso. É comportamento desviante, né? O que ela conhece dessa pessoa? Quem é essa pessoa? O que né? Às vezes na fala, na conversa, existe um raciocínio coerente? O olhar, são vários, né? Vários sintomas aí que O a gente... ambiente que a pessoa... Por exemplo, aquilo que a gente estava conversando, né? Você se viu mais irritada no momento da sua vida, né? Você se percebeu. Mas vamos supor que você não tinha se percebido, mas o seu esposo tinha. Amor, você tá um pouco mais irritada. Pronto, isso é um comportamento desviante. E às vezes quando a pessoa fala assim, eu estou irritada! É a impressão sua! Sabe? Ela rejeita, né? Então, aí bate naquilo que a gente falou, o modo de falar pro outro, né? E o modo também que eu me conheço, quanto eu me conheço. Essa interação. Mas essa irritabilidade já é um comportamento desviante se a pessoa é super zen e tá... É nítido, né? Tem alguma coisa que não tá legal ali, entende? E aí depende... Só complementando, desculpa. Depende da idade também, né? Esse comportamento da criança. Às vezes você olha a criança, puxa, não era assim. O adolescente, né? Puxa, não era assim, mas vamos considerar a fase, né? O jovem adulto, o adulto. Então, tem uma série... A mulher na menopausa, como a gente já comentou em outros programas aqui. A mulher na menopausa, bem dito. Você tá vendo? Entra a fase. Isso não quer dizer que é um transtorno, um distúrbio. Vamos entender o que é isso, né? Viu, Eliana? Você tá tudo bem. Obrigada. E também entra muito dentro da questão de religiosidade exacerbada, né? A pessoa que a tudo reputa como uma ação do mal na vida da pessoa, na mente da pessoa, no corpo da pessoa. Complexo esse assunto. É a saúde mental mesmo, é clínico, não é espiritual. Perfeito, porque o indivíduo é o quê? Corpo, mente e espírito. Perfeito. Exato. Então vamos ver tudo, né? Vamos ver tudo. É o conjunto da obra. É o conjunto da obra. Agora, uma pergunta assim, para tentar reverter isso. Como que uma pessoa, tá? Ela tem que agir na vida dela para que ela não chegue a adoecer mentalmente falando. Por que eu tô lhe perguntando isso? Por exemplo, hoje eu tô com meus 51 anos. Como eu falei, eu amo fazer aniversário. Eu vou fazer 70, 80, 90 e vou continuar dizendo que eu estou juntinho. Com carinha de 38. Obrigada. E aí, por exemplo... Só me convida que tá tudo certo. Tá bom, pode deixar. Por exemplo, alguns anos atrás, eu não tinha questões que eu tenho hoje. Aí eu tava pensando assim, eu falei, meu Deus, será que viver mais dá bem trabalho, né? Dá muito trabalho viver cada vez mais. E aí eu tava pensando assim, antigamente, alguém falava alguma coisa, pelo menos eu vejo assim pra mim, alguém falava alguma coisa, eu nem ligava. Hoje, aquilo tem um peso diferente. E aí eu fico me imaginando assim, inclusive a gente estava conversando isso fora do ar. Quando a gente era mais jovem, que a gente via pessoas que têm a nossa idade hoje, a gente tinha um olhar para aquela pessoa assim, nossa, pessoa tão estressada, nossa, que pessoa sem paciência. Só que hoje eu me vejo nesse lugar. E talvez, por exemplo, tem pessoas que nos ouvem agora, ela tá com alguma coisa que está indicando para ela que a saúde mental dela está comprometida. Qual é o movimento que a pessoa tem que fazer para que ela saia desse problema? E o jovem que está nos ouvindo, qual é o movimento que ele precisa fazer para ficar mais saudável possível? Então, é uma pergunta interessante e complexa.
porque aí envolve muitas questões, né? Naturalmente, graças a Deus, nós somos indivíduos que vamos nos transformando. O que acontece nessa cabecinha aí? E vale ressaltar, existe uma diferença entre transformação e mudança. Quando a gente se pega na mudança, isso dá um susto. Nossa, eu mudei. Peraí, você mudou mesmo? Você foi se transformando e não se deu conta? Nossa, que complexo. Então, é complexo. Porque a mudança... vamos pensar numa criança, tá? Para ficar mais fácil. Uma criança, naturalmente, ela vai passar para a fase da adolescência. Naturalmente. Só que aí a mãe fala assim, ai, você não era assim, né? Claro que não era. Não era mesmo. Nossa, você mudou tanto. Você era tão bonzinho quando era criança. Você vinha, abraçava, beijava a vovó. Mudou. A fase mudou. Não tem jeito. Então, assim, não é que ele... Ai, agora ele tá tão mal educado. Nossa, ela não... E outras fases também. Sim. Nossa, quando era adolescente, não queria saber de nada. Mas agora, você tem que ver, né? A pessoa é a mesma, mas ela passou por fase. Então, graças a Deus, a gente vai se desenvolvendo. E não adianta a gente querer que o indivíduo seja aquele de antes. Ele é outro, você acabou de dizer, né? É outra, você vai gostar de fazer aniversário, ok, é a sua estrutura, mas é óbvio que você talvez não tenha o mesmo pique, ou não convide as mesmas pessoas, ou não faça do mesmo formato. Então, você percebe que a gente vai se transformando? E só para explicar bem didaticamente, a mudança é quando eu faço isso aqui, ó. Isso é mudança. Sim. Transformação é isso aqui, ó. Até chegar aqui. Tá. Né? Então, você vai encontrar aquela amiga do colégio que você não vê há 10 anos e você fala, nossa, você mudou tanto. De fato, ela mudou, porque você não a vê há 10 anos. Mas ela passou por uma transformação que você não viu. Então, tem todo esse contexto de o que é da mudança, de fato há uma mudança, e o que é da transformação. A transformação dificilmente a gente vê. E até na relação do casal, no nosso caso, né? Há essa maturidade da relação, essa transformação gradual, pequena, que quando chega a determinado tempo, um ou outro fala assim, caramba, você mudou pra caramba. Perfeito. Né? Você não era assim, agora você melhorou muito nesse aspecto, naquele outro e tal. Ou você não era assim. Nossa, você não é? Quando eu te conheci... Claro. Transformou. Acompanha a transformação. E eu posso causar mais um pouquinho na mente de vocês? Por favor. Aproveite. Porque, na verdade, você imagina, Vinícius, que nem você saberia o que você seria individual aos 40 anos. Sim. Nem você sabia o que você seria individual. Então, para você, essa transformação que gerou a mudança também é novo. Porque nem o próprio indivíduo saberia como ele seria sozinho. Então, Eu faço muito esse exercício, desculpa, doutora. Claro. De olhar e falar assim, se hoje eu fosse apresentado para o Júnior de 3 anos atrás, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, eu não seria amigo dele. Então, não é? Eu não ia gostar do Júnior, eu não ia ter vontade de conhecê-lo. Isso é muito legal de você analisar e falar assim, poxa, graças a Deus que não é? Eu olho para hoje. Eu sei que eu tenho muita coisa para mudar e para melhorar, mas eu também sei que comparado com... Evoluiu, comigo, né? Eu acho que isso é o ser melhor. O ser melhor, eu acho que nunca deveria estar relacionado a ser melhor do que alguém. Não. É ser melhor do que você... Sim. O seu eu anterior. Isso. Né? E a gente vai mudando e vai criando novas camadas na cebola. É. E aí eu olho pra mim... Aí deve ser o motivo da nossa existência, né? Oi. 70 anos, 80 anos que se vive, é para haver uma evolução da pessoa como indivíduo.
Você tá Né? vendo? Uhum. Você tá... Vê como é rico? Uhum. Vê como o indivíduo é rico? Sim. E por aí, exemplo, só para complementar, a gente fica batendo só no diagnóstico. Ah, você tem TDAH. Ah, você tem depressão. Ah, você tem TDAH tá na moda hoje, inclusive, Então, né? Todo mundo se autodiagnostica com Citei TDAH. por conta disso, né? Porque tá uma coisa... Só que aí se esquece de que hoje a gente não tem foco em nada. Uhum. Como que você não vai ter TDAH? Deixa eu perguntar uma coisa, aproveitando. Tem diferença de tristeza para depressão? Consegue se perceber nesse comportamento? Sim, Né? sim. Boa sua pergunta, até para as pessoas irem se apropriando desses termos, né? A tristeza é natural e inerente a qualquer um de nós, Uhum. né? Graças a Deus. É um sentimento, uma emoção. Sim. Eu fico triste, você fica triste, ficamos tristes. Ficamos tristes por alguma coisa. Uhum. Ai, tô triste, bateram no meu carro. Ai, tô triste, perdi aquela entrevista de emprego. Ai, tô triste, vou ter que obturar um dente. Ai, tô Uhum. Tristeza é inerente ao indivíduo. Jesus se entristeceu, né? Se Tem entristeceu. a tristeza do luto, que é até maior do que essas daí que Isso, o você comentou. luto faz parte disso, né? O luto, ele faz parte de nós, né? Então, tristeza é inerente ao ser humano, então a gente não tem que ficar, você não pode ficar triste. É. Você tá triste? Tô. Uhum. Você vai ficar triste? Vou. Então, a gente tem que se É um apropriar. direito que a gente tem. Direito, exatamente. Tristeza existe, né? Se você me machucar, eu vou ficar triste. Então, né, isso também é uma resposta para que você não faça mais isso. A depressão, né, ela tem aí a sua palheta, né? A leve, a Uhum. moderada, a grave. A depressão, ela não precisa de um estímulo, Uhum. né? Porque também tem as ordens químicas, então às vezes falta uma química e o indivíduo deprime. Então é uma tristeza, só que profunda e sem causa. Uhum. Eu estou deprimida. Mas por que eu estou deprimido? Então, às vezes é uma química, Uhum. uma falta. Ali não tem uma causa. Sim. Não tem um porquê. Por que você tá deprimido? O erro é esse, né? Não, levanta daí, vamos lá, vamos no shopping, vamos... Não é por aí. Não tem. Uhum. O mundo fica cinza. Perde o sentido. A pessoa entra ali num estado que tá... Pra quê? Perde o prazer. Perde o prazer. Uhum. Se você pensar ali nos países mais frios, Sim. o índice de depressão é altíssimo. Uhum. Né? Porque a gente sabe que a vitamina D é importante, tomar sol é importante. Eu gosto, porque eu moro no interior, então eu gosto muito de mato. Se me botar num lugar desse, assim, Uhum. no inverno, todas as Nossa. árvores ficam secas. Nós tivemos uma oportunidade, uma vez, de ir a Londres e ficamos alguns dias, quase 15 dias. E pegamos o período do ano de inverno. O céu é? cinza. Pelo amor de Deus, como é que vive no Deprimente. ambiente? Não, e 3 Né? horas da tarde parecia que era 8 da noite. Então, Deixa- você deixa não vai te dando um negócio assim? Sim. Nós acostumados, né, com o clima aqui, sol já raiando e forte de manhã cedinho. Não, e aí, por Isso. exemplo, vinha a hora de. Na minha cabeça, tava escuro, já vai chegar a hora de dormir. Sim. Aí. Só que não chegava, porque era 3 horas da tarde. E Parecia aí, na 8 da minha noite. concepção, tipo lá para as 5 horas já era hora de dormir. Biologicamente. Mas eu olhava no relógio, não é hora de dormir, são 5 da tarde. Uhum. Aí, tipo assim, nossa, eu ainda tenho que ficar acordada até 10 horas da noite. Olha aí. Sabe? E assim, realmente foi bem difícil. Legal isso que você falou. Você viu? Você falou biologicamente. Você viu que interessante? Aí vamos pensar que você vem para o Brasil e esse biológico ainda tá meio bagunçado. Uhum. Aí eu vou te visitar, te vejo no quarto. Sei lá, você tá cansada, biologicamente. O que você tem? Você tá deprimida, você tá esquisita, você tá... Mas você entendeu? Já mexeu, já mudou, já... Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com esses diagnósticos. Você tem. Ah, você tem. Peraí, o indivíduo é muito complexo, você Sim. tem que entender. Mas será que ela não acabou de chegar de uma viagem? Uhum. Não tem uma coisa acontecendo aí?
Entende? É isso mesmo, biologicamente, falou bem, biologicamente, não quer dizer que é psicologicamente, pode ser também psicologicamente, mas tudo vai mexendo, tá vendo? Então, a depressão, respondendo a sua questão, a gente tem que entender o que tá havendo, né? Eu já tive atendendo crianças que chegou no consultório e, você sabe por que você tá aqui? Você sempre pergunta pra criança, né? A mamãe contou, eu sei, porque eu tô com depressão. Mas você sabe o que é isso? E aí você vai ver, não é bem isso. Claro, existe o diagnóstico de depressão para as crianças, existe. Mas não é bem isso ou só isso. Mas você vê como fica? Sim. Ai, porque eu tô ansiosa. Ai, tô tão ansiosa. Sou ansiosa. E aí vai embora, né? Sim. Então, precisa entender. A depressão, ela não necessariamente tem uma causa. Mas você precisa saber o que está acontecendo ali. Até porque tem as depressões graves, com idealizações suicidas. Você falou de vários fatores que podem levar à tristeza e à depressão. E aí, falando em fatores, me lembro uma coisa que a gente... Vira e mexe, a gente entra nesse assunto aqui, que é, por exemplo, hábitos como alimentação, como exercícios, como exposição a estresse e a não exposição à vitamina D, por exemplo, ao sol. Os hábitos, eles também podem acarretar isso, agravar esses quadros. Muito bem colocado, isso. Então, as pessoas tendem a dizer assim, fui ao médico, ele me pediu para fazer exercício. Eu lá tenho tempo de fazer exercício e ir para academia, né? Eu escuto isso demais. Então, porque exatamente, quando você está movimentando o corpo, você está colaborando para essas químicas, né? Adrenalina, serotonina, etc. Não vou ficar em termos técnicos, mas assim, você vai colaborando para essas químicas que você já produz. Isso que é fantástico, você já produz. Só que às vezes você tá com uma baixa. Então vamos pensar assim, uma baixa na adrenalina. Todo mundo sabe que a adrenalina, né? Faz a gente descer a montanha-russa. Uma baixa na adrenalina. Você provavelmente pode ter uma depressão. Então, vamos ver como é que tá isso, né? Então, o médico, ao te atender, ele vai falar o quê? Faz uma atividade física, né? Porque aí você vai estimular, a sua adrenalina vai aumentar, e aí a gente vai poder tirar o remédio. Olha aqui, entendeu? Então, é isso, sono regulado, alimentação, né? Então, tudo, porque o indivíduo, ele é esse todo. Ele não é só a personalidade, ele é esse todo que compõe essa personalidade. Então, sim. E eu achei, assim, bem interessante que eu fui na doutora Elô, ela é nutróloga. Aí ela estava falando sobre alimentação saudável. Aí foi muito engraçado que ela falou assim, alimentação saudável você tem pé de pão de queijo? Queria. Então não é saudável. Você tem uma cachoeira que desce Coca-Cola? Não, então não é saudável. Boa. Sabe? Então, assim, eu achei até engraçado, né, do jeito que ela estava falando. Então, assim, fica a dica para as pessoas, tudo que não tem na natureza não é saudável. O problema que às vezes não tem na natureza é muito gostoso. Mas evita, né? Então, assim, é como, hoje eu até coloquei lá no grupo da família que eu falei, como eu aprendo, sabe? Eu penso assim, eu aprendo todo dia e com pessoas. Hoje eu estava indo pra academia e, assim, se eu não fosse 6 horas da manhã, não ia dar para ir outro horário. Então, eu tenho que sair de casa às 5h30, porque é relativamente perto, mas eu acordo mais cedo. Quando eu entrei no elevador... Aí, normalmente, gente, no meu prédio, pelo menos é assim, 5h30 da manhã o elevador desce direto. Hoje ele parou. Aí, pensei comigo, tava eu, Vinícius, no elevador, pensei comigo, opa, tem alguém que vai trabalhar, tem alguém que vai pra escola, olha como é que nosso pensamento é rápido. Entrou um vizinho nosso, todo caracterizado pra ir pra natação. Gente, era 12 graus. Eu não fiquei calada. Antes de 6 horas da manhã. Não consegui ficar calada, eu não consegui só pensar pra mim. Eu tive que externar. Eu falei, meu Deus, Eliana sendo Eliana, viu, doutora? Eu falei, meu Deus, que disciplina é essa? Onde vai essa pessoa? Aí ele deu uma risadinha, eu falei, nossa, mas olha, você é muito disciplinado. 12 graus em São Paulo e você vai pra natação, porque ele tava com óculos da natação na mão, uma toquinha da natação e tava de roupão. Aí ele olhou pra gente muito simpático, ele olhou e falou assim, inclusive,
Às vezes eu tenho que andar de bicicleta às 4 da manhã, porque é o único horário que eu tenho. Ele falou isso, o elevador parou no andar e ele saiu. Eu virei pro Vinícius e eu fiquei assim, boca aberta, assim, oi? Só faltou dizer, para tudo. Não, porque eu falei assim, qual é a desculpa que alguém vai dar pra não fazer exercício que não tem tempo? Sim. Aí eu pensei comigo, eu falei, gente, desculpa, não tem desculpa. Sabe? Porque quando ele falou isso, ele falou assim, e às vezes eu tenho que pedalar às 4 da manhã. Aí eu pensei, eu falei, então não Olha tem só. Tem uma frase que é atribuída a Freud, Eliana, que eu acho muito interessante, que eu li, pesquisei e achei muito interessante. Entra em cima disso que você falou e também dessas colocações que você fez da transformação da pessoa. Quando a dor ela é maior do que o medo da mudança, ela muda. Então, nesse caso específico, né, a pessoa, mas eu não tenho... Vai nisso né, aí mesmo. Eu não tenho tempo, meu dia é muito corrido. Tudo bem, então dá para você suportar ainda o estágio que você está na sua vida. Beleza, legal. Mas não dá mais para suportar? Desculpa. Faz alguma coisa. Eu venho aqui e eu uso Shrek para dar exemplo e ele chega e fala de Freud. Olha, eu ia fazer Cola assim, comigo, cola comigo. Mas eu pensei, Você está no começo da vida. É verdade. Mas eu não vou desmerecer o nosso grande pensador contemporâneo, Shrek. é isso mesmo. Maravilhoso. Não, Com a 56, com 26 anos eu também estava nesse degrau. Que ótimo. Nossa. Mas quando ele falou Freud, eu pensei assim, eu falei, olha, Tá subindo o Subiu. A gente se transforma, né, Vinícius? verdade, Um dia eu já li Shrek, né? Aham. Agora, você falou da alimentação. Legal isso, porque tentem fazer o jejum de Daniel. Só comer frutas, a natureza. É a coisa mais difícil do mundo. Mais difícil do mundo. 21 dias lá, né? Jejum de Daniel, fruta, salada. Tem uma hora que você fala, acho que eu não consigo. Verdade. É difícil. Eu acho que eu chegaria no 15º dia sem energia nenhuma. E não é nem só energia, porque às vezes você olha... Ai, tem um bolo. Ai, não tem fruta aqui? Não trouxeram fruta? Né? Não tem açúcar? É bolo de laranja. Né? Mas é de laranja. Então, isso aqui não veio da natureza, como você falou, né? Não tem pé de bolo. Então, mas é difícil você se condicionar à fruta, à verdura, à água. O que mais que é da natureza? O pepino, né? O feijão, arroz. Uma vez eu estava explicando uma pessoa que não mora no Brasil o que era cará. Como é que é? Cará é no interior. No Nordeste. Inhame. Aí eu falei, como que você não conhece inhame? Aí ela... Eu não conheço inhame. Eu falei, inhame é um negócio assim preto, cheio de areia, que você descasca e ele é branquinho. É uma batata Como peluda. que você não conhece, inhame? Aí, sabe assim, eu tava explicando pra ela o que era inhame. Sabe? Então, assim, são coisas que a gente é rico. É rico. Né? Então, assim, gente, pelo amor de Deus. Quando você for no mercado, você peça isso. Às vezes eu boto isso na minha cabeça. Então, pensa isso. Tem pé de quê? Tem pé de alface, né? Tem pé de tomate, de cebola. Então, isso aqui, ok. Pé de biscoito piraquê não tem. E nem óleo. Nem biscoito óleo. Não, olha lá, a cara da Ingrid. As pessoas se entregando aqui. Não é? É uma sessão. Mas é isso, é difícil, é muito difícil, é complicado. Por mais que a gente tente, é complicado. E aí tudo volta, né, gente? Não tem jeito, o mundo é isso mesmo, tudo volta. Hoje em dia, a gente está tentando voltar ao que era o começo. O começo era isso, não tinha Biscoito. Bolacha piraquê, não tinha. Aí, agora a gente está tentando voltar para o começo. E assim vai, tudo vai retornando, não tem jeito. Já foi mencionado aqui, você acabou de falar sobre o suicídio, né? Tendência suicida. Eu queria entrar nesse assunto, começando por, se a gente já falou de alguns sintomas, de alguns sinais que a gente vai vendo, que a pessoa precisa procurar uma ajuda de um especialista, quais são os sinais que eu, por exemplo, como um familiar, como um amigo próximo, posso observar numa pessoa e falar assim, talvez essa pessoa já esteja num nível de que eu preciso me preocupar com a integridade física dela.
Exato. Aí a gente vai entrar também numa palheta aí, né? Muitas vezes a pessoa pode estar falando, ela pode falar frases simples do tipo: a vida não tem mais graça. Se eu pudesse, eu só dormia, né? Frases simples, mas que ali você vai percebendo que tem uma desistência, né? E também o olhar, muitas vezes o olhar, né? Quando são pessoas mais próximas, você percebe que tem um olhar diferente, caído, né? Por que esse olhar? Eu falo do olhar porque o pensamento já está acontecendo, só que ela não está verbalizando. Nesse caso, a pessoa que se encontra nessa situação, ou propensa a isso, ela está doente mentalmente. Está. Né? Como fazer, no caso, Adriana, para a pessoa buscar... Eliana. Eliana. Né? Eliana, Você falou Adriana, gente? Não sei. Como fazer, no caso, Eliana, para a pessoa ela fortalecer, né, a sua saúde mental, se ela estiver passando por essas situações, ela estiver com esse tipo de pensamento, essas coisas por si só. Porque nem sempre as pessoas que estão à volta percebem. No caso, as pessoas que estão à volta vão ser as pessoas que vão fazer essa ponte. Porque quem está nesse estado não tem energia, não consegue. Porque ela está ruminando essa ideia. Ruminando, né? Sim. Uma coisa interessante que eu lembrei aqui, na bipolaridade, por exemplo, a pessoa tem momentos que ela está muito na euforia, né? E tem momentos que ela está nessa depressão. Sim. No momento que ela está na depressão, isso é muito interessante dizer, ela está ruminando a ideia. E você sabe quando ela vai fazer? Quando ela tiver energia. Quando ela sair da depressão. Olha. Já viu aquelas histórias assim? Fulano não tá bem. Não tá bem. Tem que levar ao médico, tal. Levou ao médico. Aí ele saiu da depressão, foi pra euforia. Nossa, ele tá ótimo. Tá ótimo. Nossa, foi na festa. Ontem ele tava no churrasco e tá. Se energizou. Daqui a pouco, pumba. O que aconteceu? Cometeu suicídio. E pra gente é até um susto. Peraí, mas eu tava com ele bem? ontem. Ontem ele brincou, ele fez isso, fez como? Exato. Então isso também a gente tem que ficar de olho. Porque não que na depressão não vá ocorrer esse movimento. Claro que vai, porque eu já tô ali, né? Eu já tô no estado nirvana mesmo. Eu já só não tô morto de corpo, mas eu já estou naquele estado. Então, claro que vai acontecer. Mas alguns casos acontecem quando eu estou na depressão, eu não tenho forças, mas eu tô ruminando. Quando eu vou pra euforia, que é essa melhora, aí a gente tem que ficar de olho, porque aí a pessoa tem a energia de fazer tudo aquilo que ela estava ruminando. Então, você percebe que você também não pode deixar a pessoa se perceber, né? Porque ela vai indo, ela tá naquele... Ela tem um objetivo, né? Ela tem um objetivo, que é acabar com tudo. Aí tem vários motivos, né? Pra você entender o histórico dessa pessoa. Mas quem tá à volta tem que dar uma percebida, né? Tá mais... Crianças, adolescentes, adultos, né? A terceira idade. Você tem que estar... Tem alguma coisa acontecendo. Essas questões de bullying que acontecem muito, né? Não, e eu sabe o que eu tô vendo? Sabe o que eu tô pensando, Vinícius? Tem o bullying, que está sendo muito mais falado do que na nossa época. Nossa época era encarnação. Né? Do que nós éramos adolescentes. E também tem a aceitação ou não da sexualidade. Sim. Né? Para muitas famílias, a pessoa que se descobre ou que ela está se descobrindo que ela... Como a fala, né? Eu nasci no corpo errado, então assim, eu tenho atração pela pessoa do mesmo sexo. Que segundo aos olhos dos outros, ela tem um comportamento desviante. E assim, e parece assim, para a família, ela deixa de ser amada, entende? Então, eu vi uma vez um pregador falando a respeito, tipo assim, a pessoa, principalmente no núcleo familiar, aquilo não tem que ser uma coisa determinante para que ela seja amada ou deixe de ser amada. Sim. Ela tem que continuar sendo amada. Entende? Ela tem que continuar sendo filho ou filha.
Por que eu tô falando isso? Por exemplo, hoje a minha filha, ela tá numa idade, numa geração que tem amigas dela que tem uma sexualidade diferente no sentido, eu gosto de menina. Certo. E mesmo nós temos uma fé, a gente abraçou essas pessoas. Claro. E assim, se às vezes a gente falar com alguns amigos nossos, a gente vai ser criticados. Como? Peraí, mas você não é da igreja? Peraí, mas você não é isso? Como que você abraça? As pessoas esquecem uma coisa. Eu posso não abraçar, falar assim, olha, para mim, a sua atitude ou não, eu não sei se a palavra seria essa, não é uma atitude que eu gostaria. Mas sabe assim, eu amo você. Eu amo a pessoa. Entende? Independente do que ela faça ou não. Eu amo a pessoa. Então, assim, olha, você vai continuar sendo a minha querida. Porque, por exemplo, a minha filha, ela tem amigas desde a infância. E foi crescendo. Opa, eu gosto de menina. E tudo bem. Vai continuar sendo minha filha também. Perfeito, sabe? Então, às vezes, isso acontece, que está acontecendo nessa geração mais. Porque eu tenho a impressão, doutora, que essa nova geração é aquela geração assim, ó. Eu tô aqui, dá a cara para bater. Eu sou isso, eu penso assim, porque na nossa geração era mais escondido, né? Tudo era muito escondido. Tudo era muito errado, socialmente falando. Hoje em dia não é tão assim. E aí os índices de rejeições também são enormes. Né? Então, assim, você é rejeitado porque é gordo, você é rejeitado porque é pobre, você é rejeitado porque é rico, você é rejeitado porque é muito bonita, né? Você é rejeitado porque é muito feio. Porque é preto. Isso. Né? Entende? Ou então, porque é muito branco. Isso. Né? Entende? Então, assim, tem um pouco de tudo, sabe? E aí entra o que você falou. Quem é você, Eliane? Você é capaz de amar o outro? Não a partir do que ele seja. Exato. Por ele ser a essência dele como ser humano. Por exemplo, eu como advogada, eu estava advogando com um casal que teve uma briga externa, não entre eles dois, e o rapaz foi como se ele foi defender a namorada, tá? E aí, ele foi pra cima de uma mulher e falando, e nananana, o que a mulher fez? Fez uma reclamação dele e botou a Lei Maria da Penha. Aí, agora que ele tá respondendo um processo, então, tipo assim, nossa, eu errei, nossa, não sei o quê. E assim, foi muito bacana, acho que foi o próprio Deus que me deu essa fala pra ele. Eu virei pra ele e falei assim, olha só, posso te falar uma coisa? Vocês têm que entender uma coisa, você é homem. Então você, não, comigo ninguém fala, comigo ninguém faz isso, comigo ninguém faz aquilo outro. Hoje em dia existem leis, hoje em dia existem pessoas esclarecidas, hoje em dia existem pessoas que não vão aturar o que você faz. Por exemplo, eu como negra, eu já passei situações que eu deixei pra lá. E eu já falei pro Vinícius, tem situações que hoje eu vou passar que eu não vou deixar pra lá. Porque hoje eu tenho ensinamento e conhecimento. Entende? Então, o meu movimento vai ser outro. Aí eu virei pra ele e falei assim, quando você sair de casa, não saia como homem. Aí eu percebi que ele, tipo assim, dei uma desconcertada nele, né? Tipo assim, o que ela vai falar? Eu falei assim, quando você sair de casa, saia como ser humano. Porque quando você sair como ser humano, você vai respeitar o outro ser humano. Agora, se você sai... Não, eu sou macho, eu sou homem. Não, comigo mulher não tira farinha. O outro cara não vai tirar farinha comigo, porque eu não vou querer ficar por baixo. Agora, quando você sai como ser humano, entende? O homem e mulher fica em quinto plano. Agora, quando você sai como ser humano, você fala, poxa vida, ele me deu uma fechada no trânsito, mas de repente ele não tá num dia legal. Sabe? Ele fez isso, mas ele não tá legal. Entende? Por exemplo, infelizmente, eu bati o carro há pouco tempo. Nós saímos do carro, a moça estava com o marido dela, depois que eu fui saber que era o marido dela, e eu saí do carro. Eliana, nós saímos numa paz. Tanto eu quanto ela. A gente tirou foto do carro, eu troquei meu telefone com ela, e eu vi que eu estava errada, me desculpei, ela fez a avaliação, eu também dei uma possível segunda avaliação oficina, e realmente ela foi para a oficina dela, que ela tinha mais confiança, que foi até mais barata do que a minha. Eu transferi o dinheiro,
Sabe? E ela falou, no final, eu falei, olha, obrigada pela sua atitude. Nem perguntei religião. Não houve isso. Claro, nem orientação Nada, sexual. nada. Entende? Aí no final ela me agradeceu. Poxa, obrigada por você ter cumprido. Você tá entendendo? Sim. Nós nos respeitamos como seres humanos. Aproveitar que você está falando de empatia, a doutora já falou aqui que, por exemplo, uma atitude que não é legal da gente tomar é, por exemplo, a pessoa está numa depressão, não adianta nada você chegar nela e falar assim, vamos, levanta dessa cama, anima, sorria, vai ver o sol, vai ver a natureza. E aí, um contraponto a isso a gente tem o que fazer, nós como, por exemplo, familiares e amigos, não como profissional. Sim. A gente tem o que nós deveríamos fazer, a melhor atitude a se tomar para ajudar ou para amenizar a situação por qual aquela pessoa que é próxima a nós está passando? Sim. Aí tem 2 movimentos, né? Acho que enquanto família a gente tem que procurar ajuda profissional. Mas por que eu bato nisso? Porque às vezes o próprio familiar tem preconceito. Então ele também não faz esse movimento. Não vou no psicólogo, não vou no psiquiatra, não vou no médico, não, vou dar chá, vou sei lá o quê. Então, eu bato nisso que ele tem sim que procurar o profissional, não quer ir ao psicólogo ou ao psiquiatra, procura um médico clínico geral, que ele vai fazer né, o encaminhamento. Agora, tirando essa parte, é sempre questionar. Tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Eu posso te ajudar em alguma coisa? O que houve? O que você quer? O que você quer que eu faça por você? É sempre questionar, porque quando a gente questiona, veja que o indivíduo ele já está cheio. Se você ficar pondo mais coisas ali, não, mas você tem que levantar daí. Mas você já tem tantos anos, você imagina uma mulher linda, você rica, você não sei o quê, você está colocando mais coisas. Então, o ideal é esvaziar. O que está acontecendo, Júnior? Você quer conversar, Júnior? Porque às vezes o Júnior também não quer conversar. Né? Você quer que eu faça alguma coisa por você? O que você está pensando? Ó, eu tô te dando a oportunidade de você me colocar a ajuda. A ajuda, né? Porque eu não sei o que está acontecendo com você, mas quando eu pergunto, eu, além de conhecer, estou dando a oportunidade de você também começar a processar uma luzinha ali, porque você fala... Deixa eu ver se eu quero alguma coisa. Você quer alguma coisa, Eliana? Deixa eu ver se eu quero alguma coisa. Porque o automático vem, né? Não quero nada. Mas depois, aí, né, a palavra não volta vazia. Depois você vai falar, mas por que me perguntou isso? Será que eu quero alguma coisa? Então, a família tem esses 2 caminhos, né? A procura pelo profissional, não que isso seja clichê, justamente tirar do clichê, por quê? Porque necessita do profissional, não tenham medo, não tenham preconceito, necessita, então, né, isso é um caminho, e o outro caminho é, ao invés de ficar colocando, esvazia a pessoa, ajuda ela a trazer, porque às vezes ela também não sabe, mas quando você pergunta, e a gente tem esse costume, né? Eu brinco que se a gente se encontra na rua, oi Vinícius, como que você tá? E o Vinícius começa a falar, eu tô bem, tô trabalhando tanto, tô com os projetos. Eu também tô com um projeto, deixa eu te contar. O meu projeto tá. Opa! E o que o Vinícius falou foi pra onde, gente? Aí você tem encontrado com o Vinícius? Encontrei. Como é que ele tá? Menina, nem falei direito com ele, foi tão rápido, tão corrido, Assim que, mesmo. nossa, eu nem falei direito. Acho que ele tá com os projetos aí, mas também não sei o que é, ele não falou. Claro que ele não falou. Você não deixou, você não ouviu. Então, quando você questiona o outro, né, a qualquer momento, presta atenção no que ele tá falando. Sim. Esvaziar a caixa e não transbordar a caixa. Isso, esvazia, deixa vir, porque às vezes ele fala de um projeto que vai de encontro com o seu, e aí você tá aqui, ó, puxa, que legal, que bacana, nossa, inclusive, Vinícius, sabe que isso que você tá me falando vai de encontro, Olha que diferente. né, eu vou agregando, é isso aqui, ó, esse complemento. Agora, se você fala... E eu nem presto atenção, eu vou falando de mim, vou embora e a gente se vê daqui 10 anos e aí você cresce na vida com o teu projeto, eu falo, mas também, né?
Nunca mais lembrou dos amigos. Olha para onde que vai, gente. É. É uma loucura, Sim. é uma loucura. Então, peraí, vamos voltar lá do começo? Apaga tudo que a gente falou. Vamos voltar do começo? Quem eu sou, como eu me posiciono, quem é o outro. Poxa, basta a gente ver na natureza os animais, né? Eles respeitam ao outro, eles não têm a fala, mas eles têm o raciocínio ali, né? Eles respeitam, esperam a hora. Quem é quem na natureza? Não vai ali, ó, tem um leão, né? Poxa, vamos fazer isso, né? Vamos ver quem é o outro dentro da sua sexualidade, dentro da sua crença, dentro da sua condição social. Quem é o outro? Sempre o outro tem a ensinar. Sempre, não tenha dúvida. É verdade. Não tenha dúvida. Então, respondendo a tua pergunta, acho que é isso, né? Senta. Não só julga que tá triste e não sai daquele quarto. Vai lá, pergunta, o que tá acontecendo? Tô sentindo que você tá um pouco mais quieto, é isso mesmo? Você tá mesmo? Ou é impressão minha? Conversa, dialoga. Graças a Deus falamos a mesma língua, né? Graças a Deus. Então a gente tem essa possibilidade, essa ponte. Muito legal. Eu preciso fazer o meu papel chato de todas as semanas. Ah, não, mas deixa eu te perguntar Calma, mais uma deixa eu coisa. só terminar de falar. É o papel chato dele. Eu já sei. É dizer que vai acabar. Ai, gente, é muito isso. chato, né? Deve ser muito chato. muito chato Porque você já mesmo. entrou, Por isso que já... eles deixam pra mim. Que é o papel de dizer que a gente precisa encaminhar pro final Eu desse não posso desse contrariar programa. meus convidados. Só que eu quero fazer uma pergunta e eu vou te dar a oportunidade de fazer uma pergunta. Júlio. Porque eu sei que toda vez que eu falo que a gente vai terminar o programa, ele fala, não, eu preciso perguntar mais. Sabe? Então eu vou te dar uma Vai oportunidade. ser bonzinho, né? Aí, te considerando, Vou ó, te que dar legal. Uma pergunta. Se quiser perguntar mais coisas, convida ela pra vir mais um dia aqui e a gente faz um verdade, que tem segundo assunto. Com round. prazer. É gostoso, né, gente? Muito Falar legal. de pessoas. Calma, esqueci. Ah, lembrei. A minha Porque... tá aqui, ó. Não, lembrei. E como a gente mencionou, falou de Setembro Amarelo, é uma coisa que está muito em alta, as pessoas estão falando muito, é de fato muito importante. A gente não falou muito aqui de Setembro Amarelo, porque é uma coisa que tem sido muito falada, mas a importância desse tipo de campanha, eu não sei se existe um aumento pela procura de psicólogos nesse período em especial, justamente porque a gente está falando mais sobre saúde mental, mas eu queria te pedir uma dica para a pessoa que está assistindo a gente e que está passando por depressão, por síndrome do pânico, ansiedade, essas são as chamadas doenças do século, né? E que são, a gente falou aqui de outras doenças até mais graves, como bipolaridade, esquizofrenia, etc. Mas, por exemplo, essas doenças que são, entre aspas, mais comuns, o que a pessoa que está assistindo a gente agora, já foi dado a dica sobre analisar os sinais e procurar uma ajuda, etc. Mas, por exemplo, a pessoa nesse momento, ela está assistindo a gente agora e ela vai procurar, a gente pede para que ela vá procurar uma ajuda de um profissional, mas agora, nesse momento que ela está assistindo, vai acabar aqui o programa, o que ela pode fazer agora para ela já começar essa caminhada do passo a passo, do degrau por degrau, para sair dessa situação onde ela se encontra? Perfeito, muito bem, vamos lá. Diquinha, aquelas que bota na geladeira. Olha, pensa que assim, no nosso organismo, nos nossos órgãos, né, cada órgão representa uma dor. Então, por exemplo, se eu falar assim pra você, ai, tô com uma dor aqui, o que você vai falar pra mim? Estômago, provavelmente. Olha, deve ser estômago. Eu Tem tenho um órgão. Tem um antiácido ali para poder dar rapidinho. Mas não é o caso, tá tudo certo. Mas você viu? Tem um estômago. Você já representou isso. Se eu falo pra você, nossa, eu tô com uma dor aqui. Garganta. Então, você já representou, tá vendo? Agora, a emoção, ela não tem um órgão que represente. Certo? Sim. Por isso que a gente diz, ai, tô com um negócio. Ó, eu não tenho nome. Um aperto no peito. Ai, tô esquisita. Ai, tô com desconto. Eu não sei o que é. Não sei o que é. Porque não tem um órgão que represente. Então, olha o quanto é difícil para a pessoa, né? Aí eu vou dizer o seguinte. Pensa que nós estamos nessa sala, tem pó nessa sala. Só que a gente não tá vendo. A gente só vai ver quando esse pó, ele se assentar na superfície. Então, pensa que esse pó são as emoções. A gente só vai ver quando ela pegar num órgão. Olha. Que aí você fala,
tô aqui, mas... Ai, vai ver que você não digeriu muito bem aquela reunião. Às vezes não é o órgão, às vezes é... Pum, pegou ali. Então, o que eu falo para essa pessoa? Quando você sentir essa coisa que você não sabe o que é, porque não tem um órgão, vai lá e se analisa. O que está acontecendo comigo? E começa a dar nome. Qual é o nome desse desconforto? Medo, raiva, tristeza, ansiedade, alegria, euforia. O que é isso? Vai lá, dá nome. Qual é o desconforto? O nome desse desconforto. De repente, essa pessoa acordou pela manhã e ouviu alguma coisa no jornal que aquilo já pegou, já incomodou. E ela vai pro horário do almoço meio... Ai, não sei, não sei por quê. Mas você acordou bem? Acordei bem, tomei café, assisti TV. Vai lá, procura aí, o que foi? Entendeu? Procura que você vai... A gente se conhece. A gente sabe que tem... Ai, eu não sei, tem alguma coisa pegando. Dá nome. Medo. Nome tem diversos. Nome para esse pó. A gente não fala, nossa, isso aqui é... Ai, estão queimando alguma coisa. Sim. Nossa, isso aqui é fuligem de alguma coisa. A gente não fala. Faz isso com a emoção. Dá nome. Esses, alegria, euforia, tristeza, angústia, raiva. Decepção. Eu tô com decepção. Olha aí, vai dando nome. E aí, quando você dá nome, você pega e você vai dialogar com aquilo. O que eu vou fazer com isso? Mas raiva por quê? É interessante que no consultório, quando tem alguma coisa acontecendo ali... Ai, eu nem gosto de falar essa palavra, mas eu tô com ódio. Pessoa... Agora, você imagina, se ela não consegue falar, aquilo fica dentro dela. Você imagina? Ela... Ai, não vou nem falar isso, mas... mas eu vou falar assim, eu tô com ódio. Então, você tem que dar nome para você lidar com aquilo. Quando você dá nome para a situação, você fica face a face, você vai saber conduzir. Não, mas ódio não é meu, né? Ai, o que eu vou fazer com esse ódio? Aí você vai trabalhar esse ódio. Aí vem outro lado que é a inteligência emocional. Quando você dá nome, você já raciocinou. Então, você já não está sentindo mais. Porque, olha, eu preciso pensar. Eu já saí da emoção, fui para a razão. Então, eu já não estou naquele redemoinho de emoção. Eu já estou raciocinando a emoção. Muito legal. Entendeu? Nome, é só dar nome. Então, quem agora está assistindo e está desconfortável, vai lá e dê nome. Nomeia essa emoção, esse sentimento. Perfeito. Qual a sua pergunta, querida? Obrigado, Júnior. Doutora Eliana, Sim. Me diga uma coisa. Tipos de terapia que existem hoje. A presencial, né, que a gente conhece, e a online. Existe diferença? Uma é melhor do que a outra? O resultado alcançado é o mesmo? Até para as pessoas poderem saber, né, como se posicionar de acordo, inclusive, com o seu tempo. Para poder para essas coisas. Excelente pergunta e atual. Na verdade, assim, aquilo que a gente estava conversando, o mundo se transformou, né? E se Freud chegasse hoje aqui, ele fala, mas vocês mudaram tudo? Não, senhor Freud, o mundo se transformou. Por quê? Lá, né, 1800, tarará, Freud, a indicação era, viu seu paciente, você ele não é seu paciente, nem conhece, nem zoe nada. Ele é seu paciente, a relação é essa. E aí chega o online, né? Onde você vê a plantinha que tá atrás da pessoa, o gato. Você entra na casa da pessoa e, consequentemente, ela também entra, seja no consultório ou na sua casa, porque aí você também trabalha da sua casa, né? Você arruma um canto ali. Então, sim, funciona muito bem para os tempos atuais. Sim. Super funciona. Mas, claro, como tudo que tem o seu lado bom, tem a sua perda, né? Então, a gente também perde isso daqui, ó. Sim. Esse calor, a gente perde o trejeito do comportamento, né? Então, a gente perde. Mas a gente ganha em tempo,
A gente ganha comprometimento, porque o paciente, às vezes você chama o paciente lá, ele diz assim, nossa, esqueci da terapia, eu tô no trânsito, peraí que eu vou parar o carro. E ele para e faz a terapia. Sim. Quem faz isso, ó? Eu vejo ela rodando por ela. Eu vou ali no corredor conversar com a minha psicóloga. Pronto. Aí, Verdade. então, e isso já é uma coisa legal para você trabalhar com o teu paciente. Poxa, mas por que você esqueceu do teu momento, né? Nossa, mas você tá confortável aí no corredor, segurando, você nem se preparou. Aí você já vai trabalhando. Mas aí entra no contexto, olha aí você vai falar, nossa, a pessoa foi lá no corredor, tem déficit de atenção. Não, amor, é um momento mesmo, Sim. que tá todo mundo assim, etc. Você percebe? Então, assim, o online super funciona, é muito legal esse modelo, porque as pessoas têm essa disponibilidade, né, esse comprometimento, Sim. mas a gente só perde nisso aqui. Tá? A gente perde nesse pessoal. contato. E eu vou dizer mais, Vinícius, que quando as pessoas me procuram, imediatamente elas falam, mas assim, tem que ser no online, porque eu não tenho tempo de ir no consultório. Onde que é seu consultório? Não tenho tempo, tem que ser no online. Então, já tá, entendeu? Já tá. O que eu percebo que não funciona muito, que eu acho que a gente tem um caminhar aí, é atendimento com criança. Isso aí eu acho que o presencial, eu acho que ainda ele é necessário, porque a criança dispersa e você perde o tato da brincadeira, porque criança você brinca, né? Você perde o tato da brincadeira ali, enfim, mas super funciona. Eu Legal. tenho Eu uma acho última pergunta. Sim. Quem não pode pagar, aonde ela pode procurar esse profissional? Ótimo. Porque eu também ia falar, gente, procurem um psicólogo, porque na minha vida eu acho assim, todo mundo deveria passar por um psicólogo, assim como passa por um cardio, pelo oftalmo, pelo dentista, né? E quem não pode pagar, como é que faz? Só vou pedir, enquanto a doutora tá falando, Gabriel, coloca pra gente o @ da doutora aqui embaixo, que a Eliana falou, procura uma psicóloga, a gente já coloca aqui, ó. @ Eliana Tolardo, psicóloga. Obrigada. Verdade. Coloca o @ dela aí embaixo, por favor, doutora. Olha, eu penso que é uma via de mão dupla, né? As universidades oferecem acompanhamento, então é muito legal procurar nas universidades. Algumas igrejas, né, independente de denominação, católicas, igrejas católicas, evangélicas também oferecem. Existe aqui em São Paulo o Instituto Sede Sapien, que é um instituto bem legal, que tem cursos de pós-graduação para nós da área da saúde, né? É um instituto que oferece os cursos. Então, lá também tem atendimento a um preço social. E eu deixo uma dica para os meus colegas, né? Eu faço isso, acho que super funciona. Tenta abrir ali 2 horários sociais, né? Legal. Eu acho legal isso. Legal. Tenta abrir, acho que não vai te defasar em nada. Eu acho que é legal. Você aprende com o caso, você leva a experiência. Você também não precisa ser gratuito, porque às vezes a pessoa também ela se constrange. Mas assim, né? Pode oferecer quanto você pode me pagar? R$10, ok. Sim. Né? Ou a pessoa diz, eu não posso. Não posso pagar nada, ok. Mas quando você puder, você me paga. E esse lugar que você falou, onde fica? O SEDES fica em Perdizes, na Ministro de Godoy. Não sei exatamente o número, depois eu posso passar para vocês. Mas é um instituto muito legal, tem vários atendimentos, família, criança. É um instituto que oferece cursos de pós-graduação, né? Super bem conceituado, os cursos são excelentes. Então, o atendimento é de profissionais muito bem qualificados. E quem está fora de São Paulo pode ir nas universidades, Isso, nas universidades. E algumas igrejas. Tem uma... É que, assim, não vou lembrar de cabeça, mas tem muitos lugares que atende, sim. É que a gente tem que dar uma... Não é muito divulgado, né? Seria legal ter um espaço que divulgasse, mas infelizmente a gente não tem. Mas sempre tem alguém ali, uma organização que faz algum trabalho. Igreja é um local que sempre tem. Nós vamos depois, nas nossas redes sociais, até bom que os nossos assessores estão acompanhando a programação,
para podermos colocar nas redes sociais os lugares para poder fazer o tipo de atendimento. Eu acho, legal. Então, fica aí a dica, Jonas Vieira, que está sempre acompanhando. Não, né? Super legal isso. A gente coloca nas nossas redes sociais um ponto, né? Esse elo para as pessoas. É isso. E eu incentivo mesmo as pessoas de abrirem 2 horários, um Uhum. horário que seja. Nossa, você já está fazendo muita coisa, porque a gente tem que levar a psicologia mesmo, né? É Sim. muito complicado. E assim, nada que às vezes você não consegue. Ai, não tenho agenda. Abre uma meia hora, você já atende 2. Uhum. A cada 15 dias, você já ajuda ali. Sim. Sempre ajuda, gente. Sim. Sempre. Falando que o Freud talvez Uhum. iria se levantar do túmulo, né? O que é isso? Quinzenal? Meu Deus! Tem que Passou ser seu 3. tempo, amigo. né? Mas enfim. Tempos são outros. Os tempos são A outros. evolução social. Isso, os Uhum. tempos são outros, né? Enfim. Gente, para mim a conversa foi sensacional. Ah, Aliás, sobre o Instituto Sede Sapiente, encontrou fica aí. na Rua Ministro de Godoy, 1484. O nosso Sombra vai colocar na tela. Perfeito. E aí, colocando o telefone e tal, mas também a gente postagem vai que nós vamos divulgar fazer também. Nas nossas redes, Dá uma olhada lá, @Vinícius Carvalho Oficial. A gente vai fazer uma publicação também com essa sem dúvida. indicação de aonde você pode procurar ajuda psicológica, psiquiátrica, etc. Muito obrigado, doutora, pela eu sua que agradeço, presença. gente. Adorei. pena. Eu espero ter colaborado, né? E não tenha dúvida que vocês vão sair daqui um pouquinho psicólogos também. A proposta é essa, né? A gente poder expandir isso daí, tá? Afinal de Obrigada. contas, não é só você pode mais, nós também Aí, podemos mais, né? Agora todo mundo aqui. Todo mundo pode mais. Confesso que em alguns ensinamentos eu fiquei sem palavras, de tão gratificante que foi. Muito legal. Obrigada. Ah, imagina que isso. É isso aí. Como eu sempre digo, se esse programa te ensinou alguma coisa, trouxe um benefício para você, e você lembrou de alguma pessoa enquanto a gente estava conversando aqui, manda esse vídeo para essa pessoa, o link já está... Terminando essa transmissão, já vai estar disponível no YouTube, no Facebook. Manda, fala, olha que legal esse programa aqui, fala de tal coisa, tal. Eu só lembrei de você, porque todos nós temos que ter esse papel como sociedade de poder olhar com a empatia, como a Eliana muito falou aqui, levar, olhar para o próximo, entender o que ele está passando. Uhum. Eu não sei como ajudá-lo, mas esse programa aqui, por exemplo, ele trouxe várias informações que talvez uma dessas coisinhas Sim. a pessoa pode se identificar e falar assim, poxa, eu sinto isso daí, eu não sabia que tinha esse nome. Uhum. E aí ela pode saber aonde buscar ajuda e como ela pode sair dessa situação onde ela se encontra. Porque, como todas as semanas nós dizemos, nós nos vemos na segunda-feira às 19 horas, ou todos os dias nas nossas redes sociais, porque com conhecimento você pode mais, com conhecimento você pode tudo. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.